Olá, meu amigo e minha amiga, que bom que você está aqui. Você sabia que o mundo em que vivemos está caminhando rapidamente para um grande evento que mudará tudo para sempre? Um evento tão extraordinário que pode acontecer a qualquer momento, o arrebatamento de Cristo. Hoje, nós vamos falar sobre como podemos estar preparados para esse momento glorioso. Será que estamos prontos? Neste vídeo, eu vou te mostrar não só o que a Bíblia nos ensina sobre o arrebatamento, mas também como você pode se manter vigilante e firme na fé para que, quando o Senhor voltar, você seja encontrado como um servo fiel. Eu sei que este é um tema profundo e desafiador, mas também é uma mensagem de esperança e transformação para todos nós. Então, antes de começarmos, eu quero te convidar a fazer uma coisa. Se inscreva no canal, deixe o seu like e comente abaixo com o que você pensa sobre este tema. Sua participação é muito importante e me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo para edificar a sua vida. Você sabia que a Bíblia fala sobre tipos de pessoas que não serão salvas? Isso mesmo, existem atitudes e comportamentos que, de acordo com as Escrituras, nos afastam da salvação eterna. Eu sei que esse é um tema sério e que pode mexer com o seu coração, mas é também uma oportunidade para refletirmos profundamente sobre nossas escolhas, atitudes e caminhos. A Bíblia é clara ao falar sobre a salvação e também sobre as pessoas que não herdarão o reino de Deus. Embora a salvação seja um presente gratuito de Deus para todos os que creem em Jesus Cristo, a Escritura nos ensina que existem certos comportamentos, atitudes e escolhas que impedem as pessoas de receberem esse presente. Vamos refletir sobre 8 tipos de pessoas que não serão salvas segundo as Escrituras. Vamos juntos nessa jornada de fé. 1. Os que rejeitam a Jesus Cristo como Salvador. Este é o primeiro e mais fundamental ponto quando se fala sobre quem não será salvo. A Bíblia deixa muito claro que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Não importa o quanto uma pessoa seja boa, o quanto ela busque viver de acordo com certos princípios morais ou espirituais, a salvação só pode ser alcançada através de Jesus. Não há outro caminho, não há outra forma. A exclusividade de Jesus como caminho para a salvação. Em João 14,6, Jesus afirma de maneira clara e absoluta: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso não deixa espaço para dúvidas. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Qualquer tentativa de alcançar Deus por outro caminho, seja por boas obras, pela busca de outras religiões ou pelo simples desejo de ser uma pessoa moralmente boa, não será suficiente. Jesus é o único caminho. Rejeitar Jesus é rejeitar a salvação. Quando alguém rejeita a Jesus, está rejeitando não apenas a pessoa de Cristo, mas também o plano divino de salvação. Jesus veio ao mundo como o Filho de Deus, enviado para oferecer a vida eterna a todos os que nele crescem. Ele fez o sacrifício supremo, morrendo na cruz para pagar o preço pelos pecados da humanidade, oferecendo perdão e reconciliação com Deus. Isso é o que significa ser salvo, ser libertado do pecado, da condenação e da separação eterna de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Em João 3,18 lemos: Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Rejeitar Jesus é, de fato, condenar-se a si mesmo, porque ao negar Cristo, a pessoa está dizendo não ao único meio de perdão e reconciliação com Deus. As consequências da rejeição. A rejeição de Jesus não é uma questão sem consequências. Em João 3,36, a Bíblia nos avisa: Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Isso é muito sério. Quem não aceita a Jesus como Salvador permanece sob a ira de Deus, que é a consequência do pecado não arrependido.
O pecado separa o ser humano de Deus, e sem Cristo, essa separação é eterna. Além disso, Jesus nos alerta sobre o perigo de confiar em outras formas de religiosidade que não envolvem a fé nele. Em Mateus 7, 21, 23, ele diz: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Isso significa que, por mais que uma pessoa tenha uma aparência religiosa, se ela não reconhece Jesus como o Senhor e Salvador, essa religiosidade é vazia e não pode salvá-la. A urgência da decisão. A rejeição de Jesus é algo que tem uma implicação eterna. Não se trata de uma questão de dar tempo para pensar, porque a decisão sobre o que fazer com Jesus é a mais importante que alguém pode tomar na vida. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Isso nos mostra que, apesar de a salvação ser oferecida por Jesus, ele não vai forçar ninguém a aceitá-lo. A pessoa tem que abrir seu coração para ele. Rejeitar a oferta de salvação de Jesus é uma escolha pessoal, mas com consequências eternas. E por mais que algumas pessoas tentem argumentar que há outros caminhos para Deus, Jesus é claro: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro nome pelo qual podemos ser salvos, e esse nome é o de Jesus Cristo. 2. Os que vivem em pecado contínuo sem arrependimento. Esse segundo grupo engloba aquelas pessoas que, embora possam até professar fé em Cristo, continuam vivendo deliberadamente em pecado, sem qualquer desejo de arrependimento ou mudança de vida. Em outras palavras, são aquelas que, em vez de buscar a santidade e obedecer aos mandamentos de Deus, escolhem viver de forma contrária à vontade divina e não demonstram arrependimento genuíno. Para entender este ponto, é importante perceber que a Bíblia nos chama a uma vida de transformação. E o pecado, quando não tratado, separa o ser humano de Deus. O significado de viver em pecado. Viver em pecado não significa cair em tentação de vez em quando ou cometer erros que podem ser arrependidos e corrigidos, mas sim fazer do pecado uma prática constante e deliberada. As Escrituras nos ensinam que o pecado é uma separação entre o ser humano e Deus. No entanto, quando alguém continua a viver na prática do pecado e não sente o desejo de se arrepender, essa pessoa está escolhendo se afastar de Deus voluntariamente. Em 1 João 3:8, encontramos um versículo importante sobre esse tema. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Isso nos mostra que o pecado não é apenas uma transgressão de regras, mas está ligado ao reino das trevas e ao domínio do diabo. Viver em pecado sem arrependimento é se alistar no lado oposto a Deus e a sua obra redentora. O arrependimento como parte essencial da salvação. A Bíblia ensina que para experimentar a verdadeira salvação é necessário arrependimento genuíno. Arrependimento não é apenas um pedido de perdão, mas uma mudança de mente e de coração. Quando alguém se arrepende, isso reflete uma mudança interior que leva a pessoa a se afastar do pecado e a buscar viver segundo a vontade de Deus. Em Atos 3:19, Pedro diz: Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. O arrependimento genuíno não é algo passageiro, mas uma transformação radical na vida da pessoa. O verdadeiro arrependimento leva a uma vida de obedecer a Deus e buscar a salvação. 3. Os idólatras, pessoas que colocam algo ou alguém acima de Deus. A idolatria é um dos pecados mais graves e, ao mesmo tempo, um dos mais sutis. Ela não se limita apenas a adorar imagens de pedra ou metal, como muitos podem pensar.
A idolatria se refere a colocar qualquer coisa ou qualquer pessoa acima de Deus em nossa vida. Isso pode acontecer de diversas maneiras e com coisas que, aparentemente, são neutras ou até boas, mas que, quando colocadas em primeiro lugar, roubam o espaço que só pertence a Deus. Pessoas que se tornam idólatras fazem disso um estilo de vida. Em vez de amar a Deus com todo o seu coração, alma e mente, elas direcionam seu amor, tempo, energia e recursos para objetos, desejos ou relações que se tornam o centro da sua existência. Em muitos casos, essas coisas podem ser dinheiro, poder, status social, relacionamentos, ou até mesmo outras crenças religiosas. Tudo o que ocupa o lugar de Deus em nossos corações pode se tornar um ídolo. O perigo da idolatria. O grande problema com a idolatria é que ela nos afasta de Deus. Em Mateus 6:24, Jesus nos alerta: ninguém pode servir a dois senhores, ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Isso significa que a nossa devoção deve ser exclusiva a Deus. Quando colocamos algo acima dele, estamos, de certa forma, dividindo o nosso coração e comprometendo nossa verdadeira lealdade. E isso nos impede de viver de acordo com o propósito divino para nossas vidas. Idólatras podem ser pessoas que colocam a busca incessante por dinheiro como o centro de suas vidas, ou aqueles que vivem apenas para o status e reconhecimento, esquecendo-se do chamado de Deus para amar o próximo e servir à humanidade. Outras formas de idolatria podem ser mais pessoais e sutis, como colocar um relacionamento abusivo ou até mesmo uma paixão excessiva por um hobby ou uma profissão no lugar de Deus, deixando que essa coisa ou pessoa determine nossas ações, pensamentos e sentimentos. A Bíblia e a idolatria. A Bíblia é muito clara sobre a seriedade da idolatria. Em Êxodo 23:5, no primeiro dos 10 mandamentos, Deus ordena: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. O apelo de Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, sempre nos chama de volta para Ele. Não importa o quanto tenhamos nos afastado, Ele está pronto para nos acolher de volta. Mas isso exige arrependimento genuíno e uma decisão de colocar Deus de volta no lugar mais alto, o único lugar onde Ele deve estar em nossos corações. Quando buscamos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vão se alinhar de acordo com o seu propósito para nós. Mateus 6:33. A idolatria pode se disfarçar de tantas formas na nossa vida cotidiana e, por isso, precisamos estar atentos. O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? O que você tem adorado, até sem perceber? A Bíblia é clara. Não podemos servir a dois senhores. Ou colocamos Deus no centro de tudo, ou nos arriscamos a perder a salvação. 4. Os orgulhosos e autossuficientes, aqueles que confiaram em suas próprias obras. O orgulho é um dos maiores obstáculos espirituais que um ser humano pode enfrentar. Ele nos leva a crer que somos suficientes por nós mesmos, que nossas forças, nossa inteligência ou nossas boas ações são capazes de garantir nossa salvação. Porém, a Bíblia nos ensina com clareza que a salvação não vem de nossas obras ou méritos pessoais, mas sim da graça de Deus. Aqueles que colocam sua confiança em suas próprias habilidades ou em suas boas ações cometem um erro fatal, pois estão afastados da verdadeira compreensão da misericórdia divina. A autossuficiência espiritual leva muitos a acreditar que, por serem pessoas boas ou cumpridoras de certos rituais religiosos, podem conquistar sua entrada no reino dos céus. No entanto, a Bíblia é enfática em dizer que a salvação é um dom gratuito de Deus.
não algo que possa ser comprado ou conquistado por méritos humanos. O orgulho espiritual se manifesta em uma atitude de independência em relação a Deus. Pessoas orgulhosas não reconhecem a necessidade da graça divina e acreditam que, por serem boas o suficiente, merecem a salvação. Isso é uma negação do sacrifício de Cristo, que veio ao mundo para remir os pecadores e oferecer a salvação de graça. Efésios 2, 8, 9 afirma com clareza: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse versículo destrói qualquer ideia de que nossas boas ações ou nossa retidão possam fazer com que mereçamos a salvação. Se fosse possível alcançar a salvação por nossas próprias obras, não precisaríamos de Jesus. O sacrifício dele na cruz teria sido em vão. Porém, Deus, em sua misericórdia, nos oferece a salvação como um presente, uma dádiva que não pode ser comprada, mas apenas recebida com fé. É importante notar que, em muitos casos, o orgulho não se limita apenas à crença de que nossas obras são suficientes. Ele pode também se manifestar como autojustificação, onde a pessoa não admite seus pecados e falhas, tentando se convencer de que está bem o suficiente com Deus, sem necessidade de arrependimento genuíno ou transformação interior. A salvação, portanto, depende da humildade em reconhecer nossa dependência de Deus, da confiança em seu sacrifício e da fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Confiar em nossas obras, em vez de confiar plenamente na graça de Deus, é uma forma de orgulho que nos impede de experimentar o verdadeiro perdão e a verdadeira liberdade que vem de Deus. 5. Os que vivem para o prazer mundano, amantes do mundo. Vivemos em um mundo que constantemente nos tenta a buscar prazeres temporários, riquezas, fama e reconhecimento, muitas vezes à custa de valores espirituais e eternos. Aqueles que vivem para o prazer mundano são aqueles que colocam a busca por prazeres efêmeros acima de tudo, sem considerar a vontade de Deus para suas vidas. Esse tipo de atitude demonstra claramente que o coração da pessoa está distante de Deus. Quando alguém se entrega completamente aos prazeres materiais e a busca por coisas que satisfazem apenas a carne e os sentidos, ele demonstra que não está buscando a vontade de Deus para a sua vida. As paixões do mundo são temporárias e enganosas. O prazer do pecado pode até ser doce por um momento, mas ele traz, em última instância, dor e arrependimento. Jesus, em sua palavra, também nos adverte que não podemos servir a dois senhores. Mateus 6:24. Ou amamos a Deus e buscamos sua vontade, ou amamos as coisas deste mundo e nos afastamos do caminho da salvação. A tentação de colocar a busca por riquezas, fama ou prazer no centro de nossa vida pode nos desviar do verdadeiro propósito que Deus tem para nós, que é buscar o reino dos céus e viver de acordo com os princípios do seu amor e justiça. O perigo de viver para o mundo. É importante entender que o desejo por coisas materiais e prazeres terrenos não é em si um pecado. Deus nos deu as coisas boas da criação para que as usufruíssemos com gratidão e equilíbrio. O problema surge quando as coisas do mundo se tornam o nosso foco e nos afastam do relacionamento com Deus. Quando amamos o mundo mais do que a Deus, corremos o risco de perder nossa verdadeira identidade e nos afastar da vida eterna. Viver para os prazeres mundanos é uma escolha que traz consequências eternas. A Bíblia é clara: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso nos ensina que não podemos dividir nosso coração entre as coisas de Deus e as coisas deste mundo. A lealdade a Deus deve ser total e incondicional, sem reservas para os prazeres temporários que o mundo oferece. 6. Os que viveram em injustiça e imoralidade.
A Bíblia é enfática ao afirmar que aqueles que vivem em imoralidade e praticam injustiças não herdarão o reino de Deus. Pessoas que escolhem viver em desobediência aos princípios de Deus, praticando atos que desonram o Senhor e violam os seus mandamentos, são advertidas de que sua conduta pode impedir o acesso à vida eterna. Deus, em sua palavra, revela que a justiça e a moralidade são características essenciais de uma vida que o honra. Quando uma pessoa opta por seguir os caminhos da carne, desconsiderando os ensinamentos divinos sobre o que é certo e justo, ela está abrindo mão do caminho que conduz à salvação. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5:19 e 21, descreve de forma clara e contundente quais são as obras da carne, que incluem práticas como adultério, fornicação, imundície, lascívia, entre outras. Essas atitudes representam uma vida afastada dos padrões de santidade de Deus. Versículo-chave, Gálatas 5:19, 21. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, imundície, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, ira, discórdias, facções, inveja, homicídios, bebedeiras, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Essas ações são consideradas abomináveis aos olhos de Deus e, segundo as Escrituras, impedem o acesso ao reino de Deus. Não se trata apenas de atos externos, mas de uma questão de condição do coração e de um estilo de vida em que a pessoa escolhe viver de acordo com a carne e seus desejos, rejeitando a verdade de Deus. A ira e os outros pecados de injustiça. Além da imoralidade sexual, a Bíblia também menciona uma série de atitudes íntimas e internas que revelam a falta de justiça e a corrupção do caráter humano. O apóstolo Paulo fala sobre práticas como inimizades, contendas, ira, discórdias, facções e inveja, que são sinais de um coração distante de Deus e de sua vontade. Essas atitudes, que muitas vezes parecem ser mais aceitáveis ou comuns na sociedade, também têm um impacto grave no relacionamento com Deus. Por exemplo, a ira e as contendas criam divisões e destroem relacionamentos, ao passo que a inveja alimenta a comparação e o ressentimento no coração. Em Efésios 4:31-32, somos chamados a abandonar toda a amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, e a ser bondosos e misericordiosos, perdoando uns aos outros como Deus nos perdoou em Cristo. Quando vivemos em constante ira ou cultivamos rancores, estamos violando o mandamento do amor e a reconciliação que Jesus nos ensinou a praticar. A realidade do juízo. A Bíblia é clara. O caminho da imoralidade e da injustiça leva à destruição. A pessoa que opta por viver contrária aos princípios de Deus se coloca em risco de ser excluída do reino de Deus. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10, o apóstolo Paulo faz um alerta ainda mais grave. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. 7. Os que praticam religiosidade vazia, aparência de piedade sem poder real. A religiosidade vazia, aquela que se limita a rituais, aparências e tradições externas sem verdadeira transformação interior, é uma das maiores armadilhas que muitos podem cair. Jesus, ao confrontar os fariseus e líderes religiosos de seu tempo, denunciou de maneira contundente essa hipocrisia espiritual. Ele acusou aqueles que, embora parecessem devotos e zelosos pela lei, na realidade, estavam distantes do coração de Deus. O exemplo dos fariseus serve como um alerta para todos aqueles que buscam se mostrar piedosos, mas não vivem de acordo com os princípios do reino de Deus. Em Mateus 23, Jesus profere uma série de ai de vós, condenando os fariseus pela sua falsa piedade e falta de genuína justiça. Ele declara:
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois como sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Mateus 23, 27. Essa imagem poderosa de sepulcros caiados é uma metáfora clara para a religiosidade sem substância, externa e decorada, mas sem vida e sem santidade no interior. Jesus ensinou que a verdadeira religiosidade não está na aparência ou em simples formalismos, mas em um coração transformado que obedece aos mandamentos de Deus. A adoração que agrada a Deus é aquela que surge de um coração sincero, disposto a seguir os seus preceitos e não apenas de um esforço para ser reconhecido pelos outros. A verdadeira obediência não se trata de exibir boas obras ou demonstrar religiosidade para os homens, mas de viver uma vida que honra a Deus em todos os aspectos, mesmo que isso não seja visto ou elogiado. O perigo da aparência, viver de forma hipócrita. A verdadeira questão que Jesus coloca em Mateus 7, 21, 23 não é sobre as ações externas que as pessoas realizam, como profetizar ou expulsar demônios, mas sobre a disposição do coração. Jesus disse: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. A simples declaração de fé ou a realização de grandes feitos não garante salvação. O que importa é se a pessoa realmente vive de acordo com a vontade de Deus, demonstrando com suas ações que é discípula de Cristo. E não apenas alguém que faz uso de sua autoridade para obter reconhecimento ou poder pessoal. A religiosidade vazia é mais do que um simples pecado. É uma mentira espiritual que pode enganar tanto a pessoa quanto os outros. Ao focar apenas nas aparências, na observância de regras externas ou em feitos impressionantes, a pessoa pode perder o verdadeiro propósito da fé, que é viver uma vida transformada por Cristo. Deus não está interessado apenas em nossa atividade religiosa ou em nossa capacidade de impressionar os outros com nossa piedade, mas em nossa submissão verdadeira à sua vontade. 8. Blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um dos ensinamentos mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais sérios encontrados nos evangelhos. Jesus fala de um pecado que é imperdoável e é crucial compreender o que ele quis dizer para que possamos evitar cair nesse erro fatal. Este pecado é mencionado de forma muito clara em Mateus 12, 31, 32, onde Jesus declara: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Mateus 12, 31, 32. Este versículo pode causar confusão, pois parece indicar que há um pecado que não tem perdão. Para entender isso corretamente, precisamos analisar o contexto e o significado profundo dessa advertência de Jesus. 1. O contexto da blasfêmia contra o Espírito Santo. O cenário imediato em que Jesus faz esta declaração envolve uma acusação grave dos fariseus, que estavam testemunhando os milagres e sinais realizados por Jesus, mas, em vez de reconhecer que ele estava agindo pelo poder de Deus, atribuíam os milagres a Satanás. Eles disseram: este não expulsa os demônios senão pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Mateus 12, 24. Ou seja, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, pois estavam rejeitando deliberadamente e acusando o Espírito de Deus de agir por meio de Jesus, chamando-o de demoníaco ou satânico. A blasfêmia contra o Espírito Santo é, portanto, um ato consciente e deliberado de rejeição ao testemunho e à obra de Deus, especialmente em relação à revelação e ação do Espírito Santo.
vez de reconhecer a obra divina, a pessoa opta por atribuí-la ao mal, desconsiderando a verdadeira natureza de Deus. 2. O significado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo envolve mais do que meras palavras de desprezo. É uma atitude do coração que rejeita de maneira definitiva o convite de Deus à salvação. O Espírito Santo, na sua obra de convencimento, é quem nos traz a revelação do Evangelho, que nos aponta para Cristo e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Quando alguém resiste deliberadamente a essa convicção do Espírito, a pessoa se coloca em uma posição de rebelião consciente contra Deus. Este pecado, portanto, não é cometido por um erro acidental ou por palavras impensadas. Ele se refere a uma rejeição obstinada e persistente da ação do Espírito, endurecendo o coração contra a verdade divina até o ponto de não haver mais arrependimento. A razão pela qual este pecado é imperdoável não está no fato de Deus ser incapaz de perdoar, mas porque o coração da pessoa se torna tão endurecido que ela não busca mais o perdão, não se arrepende e não reconhece mais a graça de Deus. Isso não significa que Deus não queira perdoar, mas sim que a pessoa escolheu não querer se arrepender. Este pecado é considerado imperdoável, não porque Deus seja incapaz de perdoar, mas porque a pessoa que o comete já não deseja o perdão. Jesus ensina que a atitude do coração é crucial. Se alguém se recusa em reconhecer a obra do Espírito Santo e em aceitar Jesus como Senhor e Salvador, essa pessoa está basicamente fechando as portas para a salvação. 4. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável? A razão pela qual a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável se encontra na natureza da ação de Deus e da resposta humana ao Evangelho. O Espírito Santo é quem nos guia a Cristo, que é o único caminho para a salvação. Se alguém rejeita e se opõe ao Espírito, está na prática rejeitando o único meio de salvação. A rejeição persistente ao Espírito Santo, portanto, resulta em um coração endurecido, que não busca mais arrependimento e não se volta mais para Deus. 5. O perigo de ignorar o Espírito Santo. Jesus nos alerta sobre o perigo de resistir ao Espírito Santo. Embora todos os pecados possam ser perdoados, exceto o pecado contra o Espírito Santo, a razão disso não é que ele está sendo cruel ou intransigente, mas que Deus nos dá a liberdade de escolher.